Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmar Bula, diretor executivo da Croma, empresa que foi criada em 2011 e que promove processos de transformação em pequenas, grandes, médias empresas de todos os segmentos, de todas as categorias, hoje atuando praticamente Brasil, Europa e Estados Unidos. E a nossa conversa de hoje está focada em jornadas de compra e consumo. A importância das jornadas de compra e consumo. Esse vídeo está sendo gravado, vai ficar disponível no YouTube, e vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, utilizando o e-mail contato@cromasolutions.com.br. Vocês também podem interagir com os nossos canais das redes sociais, como o Twitter, por exemplo, e também mandar perguntas por lá na hashtag Croma, no perfil Croma Solutions, ok? Bom, é isso. Eu vou estar o tempo todo com vocês, óbvio, mas vocês não vão me ver. Eu vou transmitir agora, eu vou fazer o swap da tela e vou colocar a tela da apresentação. Isso é uma conversa. A ideia é que a gente possa receber questionamentos durante a apresentação, depois da apresentação, e possamos produzir um diálogo bastante produtivo e interessante do ponto de vista de soluções de marketing. Tá bom? Bom, pessoal, a Croma, antes de mais nada, de entrarmos no nosso webinar, vale uma introdução sobre os offerings ou sobre a oferta das unidades de negócios da Croma. Hoje a Croma entrega consultoria, pesquisa e capacitação para o que a gente chama de marketing dos novos tempos. Marketing de um consumidor que interage, interfere, influencia e não só compra e consome. Um consumidor, um ser humano, uma pessoa do outro lado que seguramente tem um processo de relacionamento com as marcas que vai muito além do ato de compra e muito além do ato de consumo. E a gente vai falar muito disso hoje, sobre a relação emocional com as marcas. A Croma possui as 3 unidades de negócios que estão assim divididas, a Croma Consultoria, com soluções de marketing bastante colaborativas, extremamente personalizadas, com propostas técnicas muito personalizadas. Então, vocês vão ver hoje na proposta do webinar de Journey Insight, que eu vou mostrar para vocês alguns caminhos possíveis para fazermos uma proposta técnica extremamente adequada ao código cultural e ao escopo de uma empresa, mas com uma entrega extremamente ágil, ou seja, conseguimos hoje fazer um diagnóstico em 30 dias, utilizando um mix de disciplinas que pode chegar até 10, 12 disciplinas. E a etapa colaborativa na consultoria que é super importante, ou seja, é um processo de cocriação e prototipagem de soluções o tempo todo. Croma Insights é a unidade de pesquisas que realiza estudos qualitativos e quantitativos, e, claro, com um grande diferencial, com uma entrega extremamente arrojada do ponto de, com muita qualidade do ponto de vista de recomendações acionáveis de negócios. Então, é uma unidade de pesquisa para tomadas de decisões. E, por fim, Croma Conhecimento, ou Croma Knowledge, é a gestão de conhecimento, e não só projetos de gestão do conhecimento, mas também projetos de capacitação, treinamento, workshops. Aqui o Design Thinking, ele impera soberano e, sem dúvida nenhuma, a gente procura entregar hoje a melhor oferta de portfólio em todas essas unidades que mais atendam às realidades distintas de cada um dos nossos clientes. Hoje a Croma conta com uma operação no Brasil, como disse para vocês, alguns a gente chama de rede de espiões ou redes de contatos espalhados pelo mundo todo, e também temos muitos clientes do Rio de Janeiro, como Coca-Cola, como TIM, como Petrobras, Transpetro, enfim, tanta gente bacana que hoje vem experimentando a gente, as nossas entregas e os nossos serviços com bastante efetividade. Então, entramos agora nas jornadas de compra e consumo, com o objetivo de gerar melhores resultados de negócios. Antes de entrarmos, propriamente dito, no diagnóstico, plano e execução, ou seja, como de fato fazer isso acontecer, vale a pena um preâmbulo sobre as nossas crenças, a crença da Croma sobre como as marcas devem atuar em 2016, no século XXI, numa era da informação. Marcas devem orientar positivamente a vida das pessoas. E como as marcas fazem isso? Seguramente por meio de experiências e serviços.
Ou seja, a embalagem hoje, que até então, em 1980, 1990, nós tratávamos como um mero invólucro de um produto na gôndola, hoje seguramente é avaliada com alguns dos nossos clientes, e por alguns dos nossos clientes, de uma maneira absolutamente emocional de engajamento, e como uma embalagem até pode ser vista como um ponto de contato extremamente importante, com mensurações de experience, ou experiência através dessas embalagens. Eu vou falar mais disso para vocês. Então, a ideia é que orientar positivamente seja participar da rotina, do dia a dia. É uma visão absolutamente antropológica, uma visão absolutamente humana das jornadas de compra e consumo. E por que isso? Porque o ciclo de compra e consumo, ele não é linear. Se nós tomarmos todas as referências que temos lido já há anos, vindas ou não da NRF, de grandes estudos de comportamento de varejo no mundo inteiro, a gente vê que duas delas, os showroomers e os physicals, se sobrepõem e vêm com muita força, mais uma vez em 2016. Basicamente, nós falamos de pessoas que usam redes sociais, internet, relacionamento, amigos, redes informais, para formar preferência, consideração, percepção de preço antes de comprar no ponto de venda físico, e exatamente o oposto também acontecendo. Pessoas que vão até o ponto de venda físico e decidem comprar por quaisquer vantagens o produto na web ou em qualquer outro ponto de venda que não seja o físico, por exemplo, uma rede de venda direta. E quais são os benefícios para isso? Seguramente uma relação de naturalidade, uma relação de posicionamento de empatia. É um processo de empatia através da experiência. Basicamente, se a experiência é natural para as pessoas, para todos nós, para mim, para vocês que estão ouvindo, para todas as pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, essa experiência ela deve ser natural para as marcas. E quando a gente se questiona, será que é de fato natural? A gente vai encontrar uma resposta que não é necessariamente satisfatória. Então, até então, temos falado muito de retorno sobre investimento, que é extremamente importante, e o processo de mensuração de resultados, isso tem tudo a ver com jornadas, ou seja, como eu vou mensurar o retorno de comunicação, o retorno de investimento, o retorno de tecnologia em diferentes pontos de contato, em diferentes ativações ou comunicações, mas muito além disso, o return on experience. Ou seja, o que aquela experiência pode entregar de satisfatório e razoável para a pessoa que está tendo uma relação, não necessariamente de consumo, com a minha marca. Nós acreditamos muito que a relação de compra e consumo, ela vem previamente estabelecida por uma relação muito sólida, que vem da experiência com a marca, da relação emocional com a marca e do conhecimento que eu tenho daquela marca. E seguramente as jornadas vão falar disso. O Journey Insight, que é uma oferta do nosso portfólio, hoje é uma soma de metodologias, não é uma metodologia exclusiva, porque os clientes e as pessoas são diferentes umas das outras, os portfólios são distintos, as categorias são distintas, mas seguramente a soma dessas metodologias vai mapear motivações e atitudes mentais. Então, nós estamos falando de técnica a serviço do comportamento humano, técnica a serviço de entender atitudes, muito mais do que o declarado, muito além do declarado, estamos observando comportamentos humanos, né? Como essas motivações, que são estímulos de marcas, produtos e serviços, podem influenciar e determinar a compra e ocasião de consumo. Qual a importância de entender o Consumer Journey? Eu sou muito suspeito para falar do Journey Insight, porque para mim é um dos produtos que mais entregam benefícios para diferentes áreas da organização. Muito melhor do que fazer uma avaliação pontual de uma peça de comunicação, ou muito melhor do que fazer uma investigação num ponto de venda físico, é entender a complexidade mental envolvida nas atitudes das pessoas que tomam a iniciativa de consumir ou comprar alguma coisa. Então, por exemplo, nós estávamos falando com um cliente outro dia sobre uma necessidade de entender o comportamento, né, a formação, a percepção de preço, da formação de preço, a formação da percepção de preço, melhor dizendo, num ponto de venda físico. Claro, isso é super importante para o cliente, mas a abordagem que nós trouxemos naquele momento foi uma abordagem muito de Journey Insight, que é, eu preciso entender e perceber as diferentes motivações que acontecem
antes, durante e depois da experiência do ponto de venda físico. Durante, porque a experiência móvel, vocês sabem disso, é cada vez mais preponderante, principalmente na comparação de preços no ponto de venda, na etapa de barganha e negociação com o vendedor, que é o momento da verdade. Claro, antes, toda a formação de consciência de marca e comparação de produtos, inclusive atributos intrínsecos e preço, e claro que depois todo o relacionamento. Então, o Journey Insight, quando ele entrega uma melhor combinação de segmentos, de personas, ou qualquer nome que a gente queira dar, né, de clusters, de pontos de contato, incluindo embalagem, ponto de venda físico, internet, site, folheto, o conteúdo que eu vou entregar em cada um desses pontos de contato e os triggers de ativação, eu tenho uma fórmula para entregar insumos para a minha área de vendas, para o meu trade, para a minha área de marketing, para a minha área de comunicação, para as minhas agências, para a minha marca, para o pessoal que faz gestão de portfólio e, sem dúvida nenhuma, para os meus treinamentos. Especialmente treinamentos que lidam diretamente com o consumidor. Por exemplo, áreas de call center e equipes de venda e o trade, que está todo dia na rua falando com os pontos de contato. A experiência da melhor combinação de segmento, ponto de contato, conteúdo e trigger, eu vou dar um exemplo para vocês disso. Então, por exemplo, vamos pegar um ponto de contato, que a gente vem falando aqui desde o começo, embalagem, por exemplo. Né? Eu posso ter no ponto de contato embalagem, através da percepção do meu consumidor, do meu shopper, como conteúdo prioritário 1. E eu estou falando de uma equação matemática que entrega essa priorização. O conteúdo prioritário 1 para a embalagem é ter o logotipo em destaque, por causa da relação emocional que as pessoas têm com a minha marca. Conteúdo prioritário número 2 pode ser, por exemplo, a ocasião de consumo daquele produto compartilhada nas redes sociais. Então, eu falo de um creme, de um perfume, de um refrigerante ou de qualquer outro tipo de alimento. Um terceiro conteúdo, por exemplo, pode ser um link para um tutorial no site e um destaque no folheto que está na loja. Aí a gente já está entrando em transmídia e abordagem de storytelling extremamente concretos e extremamente pertinentes ao meu target. E qual seria um trigger de ativação, por exemplo? Uma promoção de preço na loja online. Então, eu tenho para o meu segmento de compradores planejados, no ponto de contato embalagem, um logo em destaque com uma promoção de preço na loja online. Então, o Journey Insight vai entregar parâmetros para tornar a mídia muito mais calibrada, o investimento de comunicação muito mais assertivo, a própria comunicação mais assertiva. E com isso a gente entra nesse capítulo de benefícios. Ou seja, a gente tem um entendimento perfeito da rotina das pessoas e um entendimento de hábitos e jornadas. Isso eu estou dizendo para vocês que nós temos, hoje na Croma, claro que profissionais de marketing e comunicação, mas psicólogos, antropólogos, filósofos, estatísticos, que vão buscar motivações e o entendimento e a interpretação dessas motivações e traduzir isso dentro de um segmento e de um entendimento perfeito da rotina do target. Um mapeamento de pontos de contato mais relevantes e a correlação desses pontos de contato, e eu estou sim falando de uma correlação muitas vezes matemática, algorítmica, por exemplo, a melhor regulagem de mídia e de conteúdo em função da preferência do meu target por ponto de contato, dependendo do momento que ele está no ciclo de compra e consumo. Um terceiro benefício, identificar como essa experiência de consumo pode aprofundar o relacionamento com a minha marca e com os meus pontos de contato e seguramente aumentar as minhas vendas, que é, obviamente, o objetivo, gerar volume ou gerar frequência de todos nós que lidamos com o mercado de consumo. E, por fim, construir um roadmap para consolidar esses drivers de experiência. Ou seja, eu estou falando de como criar as ativações mais aderentes aos meus pontos de contato. A gente poderia enumerar aqui vários outros benefícios dentro de um projeto de Journey Insight. Como um projeto é feito?
Tem 3 etapas muito claras: o diagnóstico, o plano e a execução. O diagnóstico usando a melhor combinação de ferramentas quanti e qualitativas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente está entrando agora na pragmatização, né, dessa teoria. A fase de plano, que é a cocriação. Lembra que eu falei para vocês da prototipagem, da colaboração, desses modelos de atuação, dos novos planos futuros. E a etapa de execução, que é garantir não só que a execução seja feita, mas que ela seja mensurada, os ajustes de rota sejam feitos e haja excelência na qualidade da entrega. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas de vocês a qualquer momento, depois desse webinar, inclusive, para contato@chromosolutions.com.br e também pelo nosso perfil no Twitter. Vamos lá, entrando no diagnóstico. Em quanto tempo é feito um diagnóstico de um projeto de Journey Insight? No máximo 45 dias, independentemente, claro que a gente está falando de Brasil, independentemente do número de disciplinas que a gente vai empregar. Por que a gente consegue fazer isso? Porque dentro da Chroma a gente tem uma área de gestão de projetos e todas as etapas de um projeto são gerenciadas por paralelismo e não por linearidade. Isso garante a melhor alocação do recurso disponível no melhor tempo possível, com o melhor custo possível, no menor prazo possível. Ou seja, a combinação é para que o cliente que está extremamente ansioso naquele momento e precisa de um plano pragmático, que ele tenha pelo menos quick wins gerados numa etapa de diagnóstico nos primeiros 30 dias. E aqui a gente tem diferentes ferramentas e recursos para usar numa etapa de diagnóstico de um Journey Insight. Claro que nós não vamos usar necessariamente tudo isso em um projeto. Vai depender do que o cliente tem de material legado, do que você tem dentro de casa, dos institutos de pesquisa com os quais você trabalha, das agências, das informações de veículos que disponibilizam essas informações no dia a dia, enfim. Isso vai depender muito da natureza, da maturidade de dados, de qualidade de dados, incluindo a base de CRM, mas vou explicar para vocês e vou detalhar, pelo menos descrever um pouco melhor cada um desses elementos. O box clássico de pesquisa é lançar mão de todas aquelas atividades e metodologias qualitativas e quantitativas que nós estamos extremamente acostumados a fazer. Desde as focus groups até as operações de campo com qualidade na execução, né, na excelência da qualidade do dado, da entrega do dado, que é super importante. Então, isso a gente não precisa falar muito. Neuromarketing. Neuromarketing a gente tem usado muito, e aqui tem uma pitada para mim, depois dessa combinação, dessa matriz que eu falei para vocês de segmento versus ponto de contato, versus conteúdo versus trigger, porque o cliente muitas vezes nos pede uma matriz, né? Bula, me dá um one page para entregar para a minha agência, para que eles possam executar melhor as ativações de comunicação. E muitas vezes vai uma matriz, e o cara coloca isso na mesa de trabalho e usa aquilo como um mapa de rotas possíveis para usar em todos os pontos de contato. Olhando o segundo elemento que me brilha muito os olhos num projeto de Journey Insight é neuromarketing. E a gente tem feito algumas experiências muito interessantes de construir o perfil ou definir o perfil do shopper através da neurociência, usando eye tracking e eletroencefalografia juntos, simultâneos, para eliminar qualquer viés. E aqui, claro, complementar a um box clássico de pesquisa, nós vamos ter estímulos, por exemplo, não só visuais, mas estímulos neurosensoriais, estímulos muito mais sinestésicos, que vão, de fato, ativar uma área ou outra do meu cérebro, porque o neuromarketing vai mapear perfis cerebrais de compra e consumo. Então, eu estou falando não necessariamente daquilo que o meu eye tracking consegue captar, como um heat map, ou um quadrante que me chama atenção, mas o que aquele estímulo gera, né, de reação sensorial ou neurosensorial como parte do meu processo de compra e consumo. Esse é um universo interessantíssimo. Neuromarketing vem sendo utilizado
com bastante precisão para gerar não só perfis muito claros de shopper e de consumidor, mas com muita eficiência, junto com semiótica, para trazer, que é a nossa etapa de signos, é o antepenúltimo bullet aí, junto com a semiótica e a antropologia visual, para entender diferentes códigos culturais e como ativar uma mesma mensagem em diferentes pontos de contato dentro da jornada de ciclo de compra e consumo. O Day in a Life é a pesquisa Quant enriquecida com painel de consumo. Então, muitas vezes, o cliente não tem, a marca, né, a empresa não tem uma visão muito estruturada do painel de consumo, não tem uma pesquisa legada de painel de consumo. Nessa hora é importante atrelar a pesquisa Quant lá do box clássico a um painel de consumo mais estruturado para identificar não só as intenções, considerações, preferência, desejabilidade dentro daquele ciclo que a gente sabe que não é mais linear, com a compra efetiva e o consumo efetivo. É o famoso estudo de correlação entre o declarado e o efetivo. O shadowing são as missões de compra. Então, a gente gosta muito de fazer missão de compra e acompanhamento do target. Muitas vezes a gente faz isso na etapa de execução do projeto com os executivos da empresa. A gente mapeia os pontos de contato, a gente tem um caso agora acontecendo, eu trouxe 3 cases para mostrar para vocês, mas temos um caso agora, muito interessante, o cliente tem uma granularidade bastante grande de pontos de contato, tem mais de 30 pontos de contato diferentes, e ele gostaria de ter uma visão de qualidade desses pontos de contato e relevância desses pontos de contato na ativação do seu serviço. Partimos, por exemplo, de um mapeamento de atributos, need states, brand pyramid, brand personality, de tudo que ele tinha de asset de marca, que era muito forte, e aí desenvolvemos, a partir disso, uma modelagem algorítmica para imputar dentro de um modelo, é quase um simulador que o cliente pode rodar sucessivas ondas de 6 em 6 meses, ou em um ano, para avaliar com inputs quantitativos qual é a movimentação dos diferentes pontos de contato nos quadrantes principais. Isso não só gera um modelo de avaliação extremamente eficiente e com uma base estatística bastante representativa, como uma ferramenta de gestão poderosa e uma ferramenta de gerenciamento, né, para níveis superiores e para treinamento muito interessante. Então, aqui as missões de compra, eu peguei a missão de compra e desenrolei num projeto que a gente está falando hoje, que é muito interessante levar os consumidores, os executivos, e não só acompanhar os consumidores e os shoppers, mas também os executivos a campo. As sessões generativas é o que a gente chama de abordagem em ambiente natural ao público. E aqui a gente tem experiências muito interessantes para fazer sobre cases muito interessantes para compartilhar sobre as sessões generativas. Por exemplo, a gente teve um case na Croma, no qual a gente promoveu encontros de concurso de bolo na periferia para avaliar consumo de cosméticos em alguns targets específicos. Foi muito interessante porque a gente sai da sala espelhada, a gente sai de um ambiente que ele é simulado, vamos dizer assim, ele é um ambiente de pesquisa, e vamos para um ambiente absolutamente natural ao target, e toda a espontaneidade do shopper e do consumidor, ela é aflorada naquele momento. Claro que nós usamos dispositivos de filmagem oculta, e claro que isso é contado para o target ao final da experiência, mas a experiência ela é muito rica, porque em tudo que a gente está falando aqui, do neuromarketing, do day in a life, do shadowing, das sessões generativas, é para fugir do declarado. A Croma não acredita em declarado. A gente tem várias experiências de SPY, por exemplo, eu vou pular a etnografia e falar do SPY, que é a observação técnica do ponto de venda in loco. Então, nós colocamos um consultor sênior com grande expertise em trade ou varejo para mapear o caminho daquele shopper dentro do ponto de venda. Então, tem um estudo de walk-in que também é feito por câmeras, e eu não coloquei isso aqui, mas é um estudo bastante interessante, inclusive de shadow, de design de gôndolas, mas eu coloco um consultor técnico para olhar o comportamento do shopper no ponto de venda. Durante 90% do tempo, eu observo, e 10% do tempo, nós vamos fazer uma arguição. E é muito interessante, porque o shopper pode passar por 4 promoções e ele de preço extremamente atrativas, e isso aconteceu de fato,
e ele não compra o produto promocionado dentro da mesma categoria, ele compra uma marca que ele já está acostumado. E quando ele é interpelado ao final da experiência no checkout sobre a importância de promoções de preço para ele, ele diz que é super relevante, que ele nunca abre mão de uma promoção. Então é muito interessante a gente olhar o comportamento, é o famoso olhem o que eu, façam o que eu faço, não façam o que eu falo. Então, é olhar o comportamento, que ele é muito mais importante do que o que as pessoas declaram. Então, a composição de diagnóstico tem muitas vezes várias técnicas, é para que a gente possa eliminar os vieses da declaração. A etnografia é muito interessante, a gente tem um case para mercado financeiro. O cliente tinha uma carteira gigantesca tem ainda uma carteira gigantesca de soluções de crédito, financiamento, seguros, previdência, etc. Mas ele tinha diferentes estágios de percepção de marca em diferentes regiões do país e infinitos pontos de contato. Vocês podem imaginar, desde uma loja física, uma agência de banco, até uma ATM, até o web banking, o internet banking. Então, a missão da etnografia dentro do mapeamento da jornada de consumo de produtos financeiros e de créditos partiu muito da relação emocional da marca, do target em diferentes mercados. Como a gente está falando de uma instituição brasileira que nasceu no Brasil e ela tem um caráter extremamente regional, foi super importante mapear essas diferenças para direcionar os esforços de comunicação e ajustar os esforços de pontos de contato em diferentes regiões do país. Signos é toda a etapa de semiótica e antropologia visual aplicados. Tem muito a ver com etnografia isso, a gente adora trabalhar com semióticas e desenvolver um case de inovação de uma revista de venda direta absolutamente rico de antropologia visual e de semiótica aplicada, com muita técnica de varejo também aplicada nessa revista. É um case muito interessante, eu vou mostrar para vocês esse case. Data enrichment. Hoje, muitas vezes, os clientes querem utilizar a sua própria base transacional ou uma base de dados legada de uma promoção ou de uma plataforma específica, de um database, para modelar ou para trabalhar com recrutamento em cima daquela base. Hoje, o que nós oferecemos aqui dentro da proposta de Journey Insight, o que eu considero extremamente rico e também me brilha os olhos, é um enriquecimento de mais de 400 variáveis de estilo de vida e de comportamento psicográfico que são adicionados a um banco de dados. Essa experiência que eu falei para vocês do cliente que tem mais de 30 pontos de contato diferentes, etc, etc, etc. A gente fez um data enrichment para entender, já que ele tinha só uma base promocional para trabalhar, para entender como é que o estilo de vida, a análise do household, o mix de consumo nas residências e os perfis psicográficos do shopper e consumer podiam fomentar uma discussão muito mais rica do ponto de vista de segmentação, que é a etapa primeira que a gente vai fazer, né, dentro do Journey Insight. Lembrando, segmentação, pontos de contato, conteúdo e triggers. E, claro, workshops. Design Thinking é uma realidade para praticamente todas as empresas hoje que estão liderando processos de inovação, ou simplesmente são líderes de mercado, e isso é parte do nosso dia a dia, com muita prototipagem de soluções. E aí eu trouxe um case para mostrar para vocês, né? Um dos 3 cases. É um case de bebidas. A marca do cliente é uma marca extremamente conhecida, porém gerava um gap de engajamento gigantesco, porque ela não estava presente na rotina do consumidor. Eu não estou falando do shopper, eu estou falando da rotina do consumidor. Porque nesse caso a gente tinha um shopper que era diferente do consumidor. E aqui um desafio duplo, porque a gente tinha o target consumidor prioritário como crianças, e com um intervalo de idade extremamente peculiar, que era 11 a 12 anos. Quando nós avaliamos a mudança mental de uma criança de 11 a 12 anos, nós precisamos quebrar, inclusive, esse target em 2 partes, em função da evolução cerebral de comportamento social de crianças até 11 anos e de 12 anos acima. É uma teoria bastante interessante, que é psicológica, que é baseada em ciência e que a gente usou nesse estudo e que fez todo um diferencial. É claro que aqui, porque a gente está falando de um público absolutamente conectado, nativo digital, a ausência de plataformas digitais era um gap notório, independentemente de qualquer
diagnóstico, incluindo aqui os aplicativos móveis. Qual foi a solução que a gente fez dentro do processo de Journey Insight? Claro que o cliente tinha muita informação dentro de casa, uma empresa multinacional, com muita informação de pesquisa, desde um simples checking de preços, uma tomada de preços, até pesquisas de comportamento, mas não tínhamos um ideation de jornada concreta, as informações eram muito esparsas, uma opção de protótipo de jornada, um plano de projeto piloto para que nós pudéssemos trabalhar os protótipos digitais e móveis que nós criamos aqui, inclusive com a cocriação dessas crianças, incluindo usabilidade. Então, tem muito de user experience esse projeto dentro dos pontos de contato digitais que eram dominantes na jornada desse consumidor, o lançamento de cada um desses pontos de contato, o conteúdo, inclusive conteúdo musical prioritário dentro de alguns pontos de contato, o look and feel de avatares, como as etapas deveriam, por exemplo, de um game, que também estava envolvido aqui, era um dos pontos de contato importantíssimos, como esse game deveria se comportar para esse target, e, claro, um plano de monitoramento e controle extremamente robusto. O resultado disso foi extremamente interessante, a gente tem números que não estão aqui nesse chart, mas números de engajamento extremamente altos, número de inscrições em canais. Alguns canais tiveram o seu número de inscritos, que já era elevado, acima de um crescimento incremental de 50%, 60%, uma jornada de consumo que gerou para o shopper, que era a mãe no caso, e para o consumidor, né, gerou uma visão de shopper e de consumidor muito rica para as agências, e além disso entregamos um bônus track para o cliente de 7 inovações, inclusive da mistura em pó, né, dessa bebida em pó com leite, que foi uma coisa que eles não esperavam, mas que saiu muito forte desse projeto, que tinha uma etapa de pesquisa extremamente robusta. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas sobre esse case, eu estou passando aqui porque a gente não tem muito tempo, por favor, enviem para contato@cromasolutions.com.br ou podem fazer as perguntas pelo Twitter. Bom, falamos do diagnóstico, vamos entrar na etapa de plano. Em 30 dias no máximo, nós podemos ter um plano em mãos. Ou seja, a gente está falando aqui de entre 40 dias a 60 dias, nós temos um diagnóstico realizado e um plano realizado. E o que nós vamos fazer nesse plano? Primeira coisa, definir essas personas. Então, esse é o momento de usar toda a semiótica, a neurociência, o data enrichment, a etnografia, o comportamento do shopper no ponto de venda, para construir personas. Mas muitas vezes o cliente tem personas. Não tem problema, a gente vai considerar as personas existentes e muitas vezes vai promover ajustes ou muitas vezes enriquecer essas personas com padrões e comportamentos de compra e consumo, estilo de vida, cesta de compras, onde é que eu estou perdendo share of spending ou volume, né, share of volume, para outras categorias correlatas, onde é que está a minha composição de lazer dentro do consumo do meu produto, é um consumo on the go, é um consumo sensível a preço, é um consumo planejado. Então, nesse momento, a gente entrega a personificação dessas personas de uma maneira muito bacana. Com alguns clientes, nós desenvolvemos cards, que foram entregues para as áreas de vendas, inclusive. Alguns clientes tiveram fichas de insights que eram utilizados como joguinhos para serem utilizados em reuniões. Então, a ativação dessas personas vai depender, de novo, dos códigos culturais de como as empresas trabalham. O mapa de empatia é uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta one-page, desenvolvida pela gente também. Basicamente, nós vamos avaliar como o target vê e sente determinado aspecto comportamental, ou do produto, ou da marca, e como ele também é visto e ele é percebido. Então, esse mapa de empatia é muito interessante e gera muito subsídio para a comunicação e muita argumentação de vendas. Seguramente, de um projeto de Journey Insight, eu tenho um refinamento de material de vendas, como a gente teve, por exemplo, por uma seguradora, quando a gente entregou distintos materiais de vendas para 2 regiões diferentes, São Paulo e Minas Gerais. O cliente tinha o mesmo portfólio, a mesma atuação, o mesmo preço, só que a percepção de segurança em determinados
produtos do portfólio era diferente nessas duas regiões. Então, isso gerou a necessidade de 2 materiais de vendas distintos através de um entendimento melhor da jornada de compra e consumo. Claro que as jornadas em si são uma entrega importante, ou seja, o passo a passo da relação do shopper e do consumidor com o produto e serviço, um blueprint de relacionamento, um blueprint de contatos, que é exatamente qual é o ponto de contato, que ações o consumidor realiza naquele ponto de contato, quais são as interações de front stage, quais são as interações de backstage, quais são os processos de apoio que acontecem nesse blueprint, ou seja, toda a relação, segmentação, target, posicionamento, a visão ideal da experiência nesse momento é construída. E esse blueprint tem maneiras fantásticas de ser representado, é algo extremamente didático, a gente usa muito andragogia aplicada nos nossos produtos, porque a gente está lidando com adultos, que são executivos adultos, não adultos executivos, então a gente precisa entender como educar também essas pessoas, o pessoal da ponta. Então a gente tem um cliente que vende lubrificantes, então é super importante entender e saber utilizar os recursos adequados ao cara que troca óleo no ponto de venda, e qual a melhor técnica pedagógica para traduzir uma experiência de consumo ou de compra naquele ponto de venda, no qual esse cara, que é o cara que troca o óleo, tem uma influência importantíssima. Então, como eu insiro esse ponto de contato na minha jornada e como eu crio insumos para isso acontecer. Réguas de relacionamento, claro, que são uma derivação das jornadas e do próprio blueprint, né, o que comunicar, para quem comunicar, quando comunicar e como comunicar, numa escala de prioridades, e tem uma coisa importantíssima aqui nessa relação de blueprints e pontos de contato e réguas de relacionamento. Em alguns projetos nós costumamos entregar a melhor combinação de pontos de contato e conteúdo para uma melhor assertividade de conversão. Por exemplo, embalagem com redes sociais, com loja online, essa combinação com um conteúdo de tutorial e promoção de pack, eu estou dando claro que um exemplo hipotético, vai gerar, ou tende a gerar, 10% mais conversão do que uma combinação de TV com promoção no ponto de contato, no PDV físico. Então, a gente consegue traduzir os melhores combos de execução, até para tornar a execução muito mais simples. Planos de ação. Na etapa de plano, a teoria e tudo que a gente utilizou de ciência ou de técnica para investigar, aquilo é traduzida de uma maneira muito pragmática em plano. O que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, qual é a prioridade disso, a escala de urgência e relevância, quais são os KPIs envolvidos, quais são os recursos necessários para fazer aquela ação, quais são os stakeholders envolvidos e qual é o plano de riscos atrelado. Também, cada ação em one page de uma maneira extremamente didática. E claro que voltamos aos nossos workshops de design thinking e prototipagem. Aqui a gente tem um segundo case, um case de telecom. O desafio do cliente era entender o ciclo de consumo do público para identificar drivers de cancelamento daquele produto e, claro, gerar insumos para a área de vendas, para todo o trade, para a área de pesquisa, para a área de marketing, nortear as decisões comerciais da empresa, gerando insights de inteligência competitiva, melhores composições de combos comerciais, melhores maneiras de comunicar combos, melhores maneiras de diferenciação desses combos em cada um dos pontos de contato, por segmento, na visão do shopper, na visão do consumidor. A solução que foi entregue para esse case foi uma imersão profunda no legado do cliente. Ele tinha muita informação legada, mas não tinha muita informação de estilo de vida. Então, tivemos que lançar mão de técnicas que gerassem um profundo entendimento do shopper e do consumidor, incluindo as sessões generativas que eu já contei para vocês, incluindo sessões, entrevistas em profundidade, incluindo etnografia, incluindo um mystery shopper. Aqui a gente está falando de uma solução que tinha a sua etapa B2B muito forte, então um comprador misterioso, uma etapa de pesquisa extremamente complexa, que é você acionar diferentes solicitações de compra para diferentes players, utilizando um CNPJ real. Então, é uma pesquisa complexa de ser feita, difícil de ser recrutada, mas com uma qualidade de resultados extremamente interessante. E, claro, como resultados aqui, um roadmap de segmentação
dentro do ciclo de compra e consumo, baseado 100% no comportamento de compra e consumo, já entreguei um pouco para vocês na descrição do desafio, um portfólio de ações muito pragmáticas de atuação frente à concorrência para blindar o churn que vinha de um histórico de queda considerável. Então, aqui a gente tem uma situação de volume na qual foi utilizada o entendimento das jornadas de compra e consumo para gerar ações de blindagem, para gerar ações de contenção de churn e para gerar ações comerciais frente à concorrência e que eram muito aderentes ao público final. E entramos na última etapa, que é a etapa de execução. Nesse momento, nós temos, que é uma etapa ongoing, claro que ela tem o seu setup, mas é interessante que ela seja ongoing, principalmente pelos ajustes e monitoramentos de rota, mas no roadmap a gente tem um plano detalhado de execução, uma reunião de kickoff, reuniões de incentivo, de estímulo, todas as definições go-to-market, de validação e checking de marca, se está tudo dentro de guidelines, se estamos treinados, se o discurso está na ponta da língua, se o piloto vai ser realizado antes de um rollout, se um processo de comunicação e treinamento está ajustado, está correto. O piloto, que a gente sempre recomenda em quase todos os cases e projetos, a gente sempre recomenda um teste de plano de execução em mercado, canal ou um formato específico, então uma loja express, ou um hipermercado, ou um canal farma. Então, muitas vezes a gente tem um piloto, e claro que a definição desse piloto vai partir de um profundo entendimento da situação de negócios do cliente, para que a gente possa depois estimar, inclusive, um rollout bastante saudável. Nesse momento, a gente gosta muito de lançar mão de safaris e missões de campo com executivos, é a própria vivência do Journey Insight aqui. A diferença é que esses executivos vão a campo com roteiros extremamente estruturados, pragmáticos, focados, com insumos que foram coletados no diagnóstico e no plano, e a experiência é muito mais rica e muito mais assertiva. E o bacana é que quando esses executivos voltam, eles têm relatórios de campo para trazer, e isso dá um workshop muito, mas muito, muito, muito legal de trabalho e prototipagem de plano de ação. Por fim, a gente antes de entrar no rollout, os ajustes e monitoramento de rota, nada se faz que não possa ser medido, então a ação pode ser muito brilhante, mas se ela não pode ser mensurada em termos de retorno da experiência, de investimento, ela não deveria ser feita, em teoria, a gente defende isso. Os workshops, novamente, e claro, o plano de expansão dessa experiência, que é o rollout. Aqui a gente tem um case de cosméticos. O cliente aqui apresentava perda de participação de mercado, uma ferramenta de vendas envelhecida frente às inovações da concorrência, e o uso absolutamente omnichannel de pontos de contato. A solução foi um estudo de Journey Insight com 9 metodologias diferentes, envolvendo semioticistas, neurocientistas, antropólogos, pesquisadores, os consultores da marca, os consumidores, um entendimento profundo de portfólio, de marca, de consumidor final, enfim, um projeto extremamente robusto de Journey Insight, com resultados extremamente expressivos. Então, esse projeto trouxe uma receita incremental rentável de mais 23%. A gente rodou o piloto desse projeto em 3 capitais, no Brasil, em 3 áreas, melhor dizendo, comparando resultados de venda do piloto dessas áreas controladas com as demais regiões do país, que uma receita também, esse mais 23% é uma receita geral, mas temos um breakdown por categoria e a composição da categoria na cesta incremental, que é muito interessante também para direcionar esforços de portfólio. E por que foi feito isso com esse canal? Porque esse canal representava um percentual extremamente significativo da receita do cliente. E ainda conseguimos apresentar savings comprovados de 17 milhões de reais com ajuste de recursos e processos, não só na produção desse ponto de contato, na reinvenção desse ponto de contato, como também na otimização e customização dos outros pontos de contato, que eram complementares dentro da experiência de compra e consumo. Então, aqui a gente tem uma visão totalmente de shopper rejuvenescida, uma segmentação extremamente rejuvenescida, uma segmentação renovada, uma segmentação atrelada a inovações de mercado, atrelada a inovações globais,
um projeto que capturou muitas tendências, Ásia, Europa e Estados Unidos, com uma riqueza de tendências que o cliente vem acionando, felizmente, e vem fazendo uma virada, vem promovendo uma virada extremamente saudável e extremamente ousada. Bom, em função disso, e claro, não vamos entrar aqui nas métricas de ROE, né, que é o retorno sobre Return on Experience, que é um outro capítulo, né, a comparação de retorno sobre investimento e retorno sobre experience, que é também uma matematização, uma algoritmização das coisas, mas o que eu quero dizer é que é possível hoje, né, nós temos hoje cases, um cliente que eu esqueci de mencionar para vocês, muito interessante também, o cliente queria ter uma ferramenta de mapeamento da experiência do seu consumidor e do seu shopper, incluindo patrocínios, eventos, que é uma coisa extremamente complexa de se fazer, o retorno disso. E o caminho foi muito interessante, nós quebramos as unidades de negócios em business beliefs, em cada um desses business beliefs, olhamos as séries históricas de dados disponíveis, em função das séries disponíveis, buscamos ferramentas, porque o cliente queria ter uma ferramenta proprietária, mas ele não estava disposto a desenvolver do zero, from the scratch, a ferramenta. Então, buscamos, inclusive fora do Brasil, a ferramenta mais adequada, que pudesse ser customizada mais do que 50%. Hoje o cliente roda com absoluta tranquilidade e manipula os cenários de investimento de comunicação, incluindo um cliente que investe muito em patrocínio e muito em eventos, principalmente em esportes, e que dá para ele essa ferramenta dentro do escritório, sem precisar contratar pesquisas adicionais, informações para uma tomada de decisões. E o que é super importante, a ferramenta ainda considera, dentro dessa visão de códigos culturais e antropologia de consumo, variações de clima, enfim, temperatura, variáveis da macroeconomia, porque o produto desse cliente é suscetível a variações climáticas. Então, esse case também é um case muito bacana de ser contado, a gente tem muitos cases, a gente trouxe alguns cases aqui para vocês, mas o convite que eu quero deixar agora é que tal vocês mapearem também o Journey Insight, a jornada de compra e experiência de consumo do seu público. Seguramente é um projeto que o investimento, ele tem um retorno absolutamente comprovado em N frentes, em diferentes áreas, diferentes departamentos, todos os parceiros são envolvidos, as agências são engajadas, os institutos e veículos são engajados, e isso gera uma riqueza de informação e uma assertividade de investimentos e de retorno que eu confio plenamente na efetividade e no arriscar a fazer um projeto tão gostoso quanto esse de Journey Insight. Claro que eu quero me colocar à disposição de vocês, o meu telefone está aí com vocês, vocês têm o contato @ChromaSolutions, o meu e-mail está com vocês, e eu vou ter o prazer de ter essa conversa pessoalmente com vocês, vou ter o prazer de apresentar outros cases, de apresentar e de mostrar alguns relatórios, e de incentivar, independentemente disso ser feito com a Chroma, incentivá-los a pensar em comportamento de compra e consumo. Não é tecnologia, não é produto, nada sobrepõe o comportamento humano, nada sobrepõe a complexidade mental humana na nossa tomada de decisões e na realização das pequenas ou mais complexas atividades que fazemos durante o dia. O que nós temos que ser como profissionais de marketing, profissionais de negócios e profissionais de publicidade e comunicação é sermos profundos entendedores de comportamento humano. E é isso que um projeto de Journey Insight se predispõe e se propõe a fazer. Um mapeamento de emoções, sentimentos, estímulos e comportamentos para um resultado de negócios muito mais eficiente, muito mais interessante, especialmente em épocas tão conturbadas da economia que o nosso investimento precisa ser extremamente assertivo. Então, esse é o caminho, desejo bons negócios para vocês, boa sorte, nossa casa está aberta aqui na Vila Madalena, em São Paulo, vai ser um prazer recebê-los a todos. Um grande abraço, um bom final de dia para vocês, até breve. A gente tem perguntas? Deixa eu ver. Vamos lá. Temos 2 perguntas aqui, então, pessoal, se vocês estão ainda logados, já me despedi, mas eu vou voltar.
O mapeamento de jornadas pode ser usado para qualquer segmento de mercado? Sim. Hoje a gente tem experiências de indústria farmacêutica, indústria automotiva, indústria de bens de consumo, indústria da comunicação, veículos, enfim. São técnicas que são aplicadas a diferentes situações, diferentes segmentos, seguramente. Uma outra pergunta, como o Consumer Journey se cruza com o conceito de Omnichannel? Na verdade, o Consumer Journey, ele é nutrido e nutre e alimenta o conceito de Omnichannel. De novo, se a gente pensar naquele tradicional funil de consideração, preferência, compra, pós-compra, etc, 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 aquilo não é mais um funil. Hoje a gente tem que desconstruir muito essa experiência para construir uma experiência que o consumidor... A gente tem uma informação muito interessante que me ocorreu agora, depois de um consumidor, de um shopper de skincare realizar uma compra, 60% das interações que ele faz do produto acontecem no pós-compra. Então, ele pesquisa sobre o produto, ele comenta sobre o produto. Então, esse momento de pós-compra que nós estávamos acostumados a lidar na pré-compra, na etapa de consideração, hoje faz parte de qualquer uma das etapas desse ciclo de compra e consumo, e não só na pré-compra. Então, o consumidor hoje demanda uma agilidade, uma responsabilidade no entendimento do seu comportamento, que só com muita agilidade, com muita ciência e muita técnica a gente consegue traduzir esse comportamento em ações reais, em ações pragmáticas. Bom, é isso. Se houver outras perguntas, ficamos à disposição de vocês. Um abraço e até o nosso próximo webinar. Acompanhem os nossos próximos webinars nos nossos canais sociais e, para quem não se cadastrou ainda no nosso e-mail, pode mandar também contato para o contato@ChromaSolutions e a gente passa a incluir vocês nas nossas comunicações. Um abraço grande, até breve e boa sorte.